Oi, mamães! Vocês querem saber quais são os 5 passos do desfraude seguro? Fica aí que eu vou te contar. O desfraude é um processo que vai de criança para criança. Uns desfraudam mais cedo, outros mais tarde, mas é por volta de 2 anos de idade que a criança ela começa a dar sinais de que consegue realmente ter o controle dos esfíncteres, ou seja, se controlar o cocô e o xixi. O primeiro passo para se fazer um desfraude seguro é saber se o seu filho está pronto. Não adianta você tomar a iniciativa de começar esse desfraude sem que o seu filho dê sinais de que está na hora, porque senão esse processo ele pode durar muito tempo. E quais seriam esses sinais de que o seu bebê está pronto? Se ele já consegue controlar o xixi e o cocô, começar a fazer aquele cocô numa consistência mais sólida e em horários já previsíveis, ou simplesmente ter o interesse de tirar a fralda. Às vezes acontece na escola, por influência do coleguinha que já faz cocô e xixi no sanitário, ele querer imitar, ou então imitar os próprios pais. Outra coisa interessante é que o próprio bebê começa a se incomodar com o xixi e o cocô, e ele mesmo pede para tirar a fralda. Se o seu filho está demonstrando todos esses sinais, ou pelo menos parte deles, chegou a hora de você iniciar o desfraude. O segundo passo é introduza os equipamentos. Que equipamentos seriam esses? Os equipamentos que vão ajudar seu filho a deixar de fazer cocô e xixi na fralda para passar a fazer no sanitário, que podem ser um piniquinho ou um redutor de assento sanitário. Para a criança é muito estranho ela tá fazendo xixi e cocô na fralda e de repente ter que começar a usar uma dessas coisas. Com o Heitor a gente fez assim, a gente pegou o piniquinho dele e colocou no meio dos brinquedos. Então um belo dia ele acordou e começou a ver aquele negócio diferente que ele não conhecia, e a gente começou a explicar. Heitor, isso aqui é para fazer cocô, é para fazer xixi, quando você quiser fazer, pode sentar aqui e fazer. E aí a gente começou a colocar os brinquedos dele como se estivesse fazendo xixi e cocô sentado no vaso, no piniquinho. No início ele não entende muito bem, mas é uma maneira legal de fazer com que o bebê ele vá se familiarizando com aquilo, que aquilo não seja algo tão estranho para ele. Depois que o bebê já estiver familiarizado com esses equipamentos, o terceiro passo é retirar a fralda. Essa é a parte mais difícil. Algumas pessoas optam por retirar a fralda durante o dia inteiro. Outras optam por retirar a fralda num pequeno período do dia. As duas formas dão certo. Com a gente foi assim. Heitor estudava pela tarde e durante a manhã ficava em casa. Então todos os dias de manhã, quando ele acordava, a gente tirava a fralda e dizia que ia colocar uma cueca seca. Aí você pode investir nas calcinhas, nas cuecas, de bichinhos, de super-heróis, entendeu? Que façam com que o bebê se sinta estimulado a retirar a fralda e usar aquela cueca ou aquela calcinha. Todo o início é um pouco desastroso, porque a criança não está acostumada. Então, ela começa a aparecer aqueles cachorrinhos novos que chega num canto, faz um pouquinho, chega em outro canto, faz outro pouquinho. Parecia que ele fazia xixi à prestação. Fazia um pouquinho de xixi, aí parava, a gente pensava que ele tinha terminado, ele vestia a cueca, quando dava 1 minuto ele fazia na cueca. E aí foi se adaptando. Todas as vezes que ele fazia xixi, a gente trocava a cuequinha. Até que ele começou a acordar e pedir pra colocar cueca seca e não mais para usar a fralda. Passaram-se alguns dias e a gente foi vendo que a frequência do xixi dele era muito grande. E mesmo a gente explicando, relembrando que era para fazer xixi no periquinho, muitas vezes ele se esquecia. Às vezes entretido com algum desenho ou algum brinquedo, ele já tinha feito. Então eu tomei a atitude de meia em meia hora, sentar ele no piniquinho e colocar ele para fazer xixi. E aí eu fui vendo que ele conseguia controlar um pouco mais o xixi. Às vezes ele pedia para fazer, ou às vezes simplesmente ele olhava para mim com aquela carinha de que eu já entendia tudo, que queria fazer xixi, a gente ia lá e colocava ele no piniquinho. Com o cocô foi um pouco mais complicado, porque ele não se sentia totalmente seguro para fazer cocô no pinico. Ele passava o dia com a fralda de cuequinha em casa, fazia xixi no piniquinho, mas na hora do cocô ele pedia para colocar a fralda. No início a gente foi deixando, até que eu comecei nos momentos em que eu sabia que ele ia fazer cocô, sentava ele no piniquinho e começava a contar uma história. Às vezes pegava um livrinho, ou então uma própria história criada por nós mesmos. O passo número 4 é: esteja preparado para os acidentes.
Mamãe, não tem como evitar. Nesse momento cai por terra toda a vaidade de um lar bem limpo e organizado. Porque durante esse processo do desfraude, o bebê vai sim fazer xixi e cocô em lugares que a gente não quer que ele faça. Mas você tem que estar preparado para isso. E uma coisa muito importante é: não brigue com a criança quando ela não conseguir fazer xixi no periquinho, não conseguir fazer xixi e cocô no vaso sanitário. Por quê? Aquele momento para ela é um momento muito delicado. Se você associa isso a uma coisa negativa, a uma ideia de sujeira, fazer uma cara de nojo, para muitas crianças, aquele cocô que ele faz e dá pra mãe é a mesma coisa dele tá dando um presente pra mãe. Todas as vezes em que Heitor fazia cocô no periquinho, a gente tinha o processo de dar o tchau pro cocô. Então a gente ia junto lá no vaso sanitário, colocava o cocô no vaso sanitário e dizia: tchau, cocô de Heitor. E aí ele achava o máximo, porque ele sabia que aquilo ali tinha sido ele quem tinha produzido. Elogie as conquistas do seu bebê. Nada melhor do que um reforço positivo nesse momento, quando o bebê conseguir fazer a coisa certa. A primeira vez que Heitor fez cocô no periquinho, a gente praticamente soltou fogos. Eu costumo dizer que tudo na criação dos filhos é perseverança, persistência e reforço positivo. Então, se o seu bebê conseguiu, bata palmas. Agora bata palmas! Elogie, diga que você está muito orgulhoso dele, orgulhosa. Mas também quando ele não conseguir, diga pra ele que tá tudo bem. E da próxima vez, quando ele quiser fazer cocô, xixi, ele vai fazer no periquinho e tá tudo certo. Eu sou Bruna Paulino, beijos e até a próxima. Ele gosta de cantar, não, papai? Gosta? Vamos cantar? Amigo Sol, Sou meu amigo Sol, vem brilhar pra mim. Amigo Sol, sou meu amigo Sol, não se encontra assim. É a dança do Bob Zoom. do Bob Zoom. Bob Zoom. Ao vivo. Bob Zoom. Patati patatá. Olha. Vermelho. Como é que faz o vermelho? Faz o quê? Wet. Wet. E o amarelo? Yellow. E o verde? Green. E o azul? Blue. E o roxo? Purple. E a laranja faz o wet. Olha, eu vi o arco-íris. Eu tenho uma família, é muito especial, é muito moral. E as ovelhinhas fazem bebê. E os patinhos fazem quá, quá, quá. E os vitinhos fazem o biu, biu, biu. Eu quero fazer meu amigozão. Papai, Dê tchau pro papai. papai, papai, Oi. papai. Diga. Papai, eu quero o Natal. Quer o Natal? Eu quero. É Natal. Começa a ficar. É Natal. Um Natal do Cebolinha. Papai Noel, vem pra cá. Eu vi cocô. Fez? Fez. Então vamos lá, descarga. Tchau, cocô.